Mas se a direita criar um movimento a favor da pena de morte, mesmo num caso tão grave como esse, no olhar cristão, nós devemos ser contra a pena. Boa noite, discordo do Jevinho. Na minha opinião, não é necessário conhecer a história das grandes personalidades da história para julgar um governo de direita e de esquerda. Basta estudar o número de corrupção. Nos últimos anos, o cenário político que vivemos, principalmente na economia e na questão moral, imposta por certos partidos políticos, movidos por ideias contra a moralidade. Ele discorda, é que eu acredito, e você que está nos ouvindo, que é importante o conhecimento. Você defende uma bandeira, você tem que saber qual que é o propósito da bandeira. Eu sou cristão, vocês são cristãos. Então, se a esquerda criar um movimento favorável ao aborto, nós, como os cristãos, automaticamente devemos criar uma bandeira contra o aborto. Mas se a direita criar um movimento a favor da pena de morte, num olhar cristão, mesmo num caso tão grave como esse, num olhar cristão, nós devemos ser contra a pena de morte. Então eu acho que você conhecer a origem, conhecer a história, para que você não perca o debate e você só comece a jogar assim, mas quando você não tem argumentos, você joga assim, mas tem corrupção, tem isso. Infelizmente a corrupção ela existe, é sistêmica, existe na direita, na esquerda. Então o conhecimento é importantíssimo. E você tem conhecimento, você pode até olhar com uma expressão de que quando uma pessoa fala, você possa dizer assim, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Porque você vê, porque a política é muita, a pessoa tem um passado negro, pega o microfone e se intitula um salvador da pátria. O santo, Então não. Então você tem que conhecer a história. Você tem que conhecer a história. Não é para defender ou para criticar, mas para você ter a tua opinião. Porque a tua opinião só existe quando você estuda o caso. Senão você vai ser manipulado por outras ideias. Por uma pessoa que convenceu você com um discurso e critica. E você não, gostei dele. Mas então você está sendo manipulado por outra pessoa. Mas quando você estuda, quando você conhece as causas, aí você tem uma opinião própria.